Cerca de 70% do corpo humano é água, um bom condutor de energia elétrica. A par de vários fenómenos químicos decorridos no organismo, esta característica faz do corpo humano uma fonte de bioeletricidade. Este é o princípio que viria a dar origem à tecarterapia e à tecaterapia. Ambas usam a radiofrequência para regenerar os tecidos do organismo. A diferença entre elas tem a ver com riqueza ou, por outro lado, pobreza em água. Isto é, a tecarterapia é usada em todos os tecidos, incluindo os pobres em água, ao passo que a tecaterapia apenas recupera os ricos neste líquido. Nos dois casos, o corpo recebe da placa ativa energia elétrica que é conduzida até outra placa, a passiva. A fisioterapia, a medicina desportiva e a traumatologia são as principais aplicações deste método. Necessitamos para isso desta placa, que é uma chamada placa passiva e que é sempre combinada com os outros tipos de elétrodos que vamos usar a seguir. Neste caso eu vou colocar a placa imediatamente abaixo do músculo em questão. O osso nesta zona tem grande predominância e, portanto, isto faz-nos supor automaticamente um tipo de intervenção, a chamada o método resistivo. O método resistivo diz respeito aos tecidos pobres em água, como é o caso do osso. Neste caso, e porque este é o elemento orgânico predominante, é usada a tecarterapia. Todas as células do corpo compreendidas entre os dois elétrodos, o passivo e o ativo, vão alterar as suas cargas e vão se movimentar em função do campo elétrico estabelecido. É o chamado efeito condensador. Então aumentamos a vascularização nessa zona, nutrimos as células, maior aporte de oxigênio e, por outro lado, retiramos todas as toxinas e produtos do metabolismo que são nocivos. Todas estas mudanças vão restabelecer a membrana plasmática celular. A comunidade científica tem visto cada vez mais neste elemento da célula, e não no núcleo, o fator determinante para a saúde dos tecidos. Isto porque a membrana é responsável pela comunicação com o organismo e é ela quem dita o que entra e sai da célula. Se estiver danificada, altera o sistema de trocas com o exterior. Apesar do sucesso que a terapia tem alcançado, não existem curas milagrosas. Estes métodos têm-se revelado muito eficazes na regeneração dos tecidos, na libertação de endorfinas e cortisol e no aumento do fluxo arterial e refluxo venoso e linfático. No entanto, o seu efeito é limitado pela existência de alguns problemas. Se houver subjacente, é um problema físico, um problema mecânico. Esse problema mecânico tem que ser resolvido. Por exemplo, num caso de tratamentos de coluna, se houver bloqueios articulares a esse nível, que estejam na origem da dor que o doente experimenta, esse bloqueio tem que ser resolvido, porque eu posso relaxar os tecidos naquela região, posso diminuir a dor, mas sei que ela vai voltar, uma vez que a causa dessa dor ainda prevalece. A tecaterapia, indicada para os tecidos ricos em água e, portanto, bons condutores de energia elétrica, tem também aplicação na estética. Neste caso, usa-se o método capacitivo para tratar problemas de pele. Estima-se que mesmo sem a placa passiva, os elétrodos tenham uma atuação de 6 a 8 centímetros de profundidade. Por enquanto, as propriedades regenerativas da tecarterapia e tecaterapia ainda são pouco conhecidas em Portugal. No caso específico da reabilitação em fisioterapia, existem apenas 2 máquinas em Portugal. Uma na Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa e outra no Futebol Clube do Porto.